Lucas capítulo 18, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, que é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. E ontem, irmãos, eu estava aqui e o Espírito Santo tocou no meu coração com essa palavra. Tivemos aula de música aqui, meu menino de 6 anos, irmão, me surpreendeu, né? O menino não sabe ler, não sabe escrever, tem 6 anos. Saiu daqui fazendo a escala de Dó maior já. Falei, Jesus é bom, né? Vou quebrar um pouco a cabeça para ensinar música. Ele vai aprender talvez música, ler partitura antes de ler normal. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Quem achou? Lucas 18, versículo 16 e 17. Aleluia. Eu não sei porque eu vou pregar isso. Vou pregar para alguém que precisa ouvir em nome de Jesus. Diz assim: mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a minhas criancinhas. Não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E continua: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, não entrará nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é um texto conhecido, irmãos, e que eu particularmente, antes do Espírito Santo me incomodar de estudar um pouco sobre isso, eu tinha lido só para a apresentação de criança. Porque é um texto, irmãos, que o contexto que usam é para a apresentação de criança. Deixai vir as minhas criancinhas. Só que o Espírito Santo ele me incomodou, irmãos, com um tema que é preciso ser como criança. Eu fui, irmãos, analisar um pouco sobre a diferença entre adulto e criança. Porque, irmãos, embora todos nós um dia fomos crianças, não lembramos quase nada daquilo que éramos. Embora todos nós um dia passamos pela primeira infância, pela segunda infância, pela pré-adolescência, adolescência, juventude e barará, nós não lembramos da principal fase do ser humano, que é a fase da construção. É a fase, irmãos, que muitas vezes os sonhos, os ideais parecem ilógicos. Os sonhos ideais parecem impossíveis, mas o qual a criança repete, insiste, persiste que vai ser. Eu tenho um exemplo em casa, irmãos. O Paulo, ele inventou agora que ele vai ser cientista, porque ele quer ver os planetas, astronauta, né? Porque quer ver os planetas. Irmãos, ao meu ver, isso é difícil. Ao meu ver, isso é praticamente impossível. Mas toda vez que ele vê uma estrela, que ele vê a lua, ele fala: olha, um dia eu vou lá, porque eu vou ser astronauta. Irmãos, isso é uma coisa que, embora nós tivemos no passado, hoje nós não temos mais. A criança, irmãos, ela tem muito para nos ensinar. Só que muitas vezes a gente corta a criança. Muitas vezes a gente fala: tá bom, continua os afazeres. E Jesus, ele pega o exemplo propositalmente: quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Só que, irmãos, o que a criança tem que muitas vezes nós perdemos? Eu perguntei isso para o Espírito Santo. E ele colocou no meu coração: a primeira coisa que a gente perde é a sede em descobrir. É a sede em aprender. Irmão, se você pega qualquer coisa e dá na mão de uma criança, você vai até se irritar, porque ela vai ficar: por quê? Por quê? Verdade. Por quê? Aleluia. Por quê? Ela tem sede em aprender. Irmãos, é interessante isso. A criança ela não se contenta com pouco. Já prestou atenção, irmãos? Eu estou passando isso com o Paulo. Até ele entender o papai do céu, e até ele entender que Jesus é o papai do céu, ele ficou: por quê? Por quê? Para quê? Até ele entender o porquê da oração, irmãos, toda vez que a gente ia orar, ele falava: mas por quê? Ao ponto de hoje, ele chega na cama, né? Fala assim: papai, hoje a gente esqueceu de orar. Que ele não dorme mais sem. A falta de busca, irmãos,
ela gera na gente uma estagnação. A falta de busca gera na gente uma paralisação, irmãos. O ser humano, quando ele não busca, ele paralisa no tempo. Aí ele começa a se contentar com respostas rasas. Ele começa a se contentar, irmãos, com aquilo que diz para ele. Se diz para ele que ele é um derrotado, ele vai aceitar isso. Uma criança não. Se você falar para ela, olha, você é teimoso, ele fala assim, por que eu sou teimoso? Ele quer que explique o que Jesus está querendo dizer. Que nós precisamos, irmãos, espiritualmente dizendo, ter sede da palavra do Senhor, para entender, para buscar, para crescer espiritualmente. Não entra no reino do céu aquele que não tem sede de descobri-lo, aquele que não tem sede de buscá-lo. Não vai entrar, irmãos. Aleluias. Uma criança, irmãos, ela tem sede de saber. Pega uma criança, irmão, principalmente na primeira infância, e dá uma resposta simples para ela. Fizeram até um programa, que eu não sei se os irmãos vão lembrar, chamado Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra disso? Esse castelo, irmão, tinha um camarada chamado Zerquinha. E explicava as coisas para ele e falava, por quê? Aí explicava de novo e falava, por quê? O que isso quer dizer, irmãos? Que a gente precisa entender o porquê que nós passamos. O que eu estou passando com a minha vida? Por que eu estou passando? Vai para a palavra. Por que eu não estou bem? Vai para a palavra. Eu quero mais sede de quando eu falecer. Vai para a palavra. Eu preciso de uma direção na minha vida. Vai para a palavra. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Segunda coisa, irmãos, que uma criança tem, que muitas vezes a gente perde: esperança. Já tentou prometer algo para uma criança e esquecer? Já tentou, irmãos? Você promete algo para uma criança, você esquece. As pessoas adolescentes esquecem, mas a criança tá? Passa 10, 20, 30 dias. A criança te vê de novo e ela fala, você me prometeu, hein? O Paulo, irmãos, ele ficou mais ou menos uns 3 meses que eu vou tentando enrolar ele para levar ele naquele McDonald's que tem aqui na Romero. Eu enrolava a internet. Falava depois. E o depois vinha. E ele perguntava, depois. Já percebeu que o adulto, quando a gente promete para ele, quando a gente fala algo, ou quando não acontece algo com o adulto e passa, está tudo bem? Ele desiste? Ele desanima? O que Jesus está dizendo? Que a gente precisa ter a esperança de uma criança do reino do céu. Aleluia! Isso é fé, irmãos. A criança, ela sabe que pode demorar 10, 20, 30 anos. Ela aguarda esperando, porque ela sabe que vai vir. Bom, o que Jesus está dizendo? Olha, é preciso ser como uma criança. Primeiro, você precisa ter sede de descobrimento. Você precisa ter sede de aprendizagem. Segundo, você precisa ter esperança. Você precisa ter fé. Sem fé não pode agradar a Deus. Parece que quase tudo aquele aprendizado que Paulo vai dizer, que Pedro vai dizer, Jesus não é criança. Concordam comigo? Terceira coisa, irmãos. A criança não confia no pai. Prestou atenção nisso, irmãos? Meu pai, quando eu era pequeno, ele fazia uma brincadeira comigo. Ele falava assim, vira de costa. Eu virava. Ele falava, se joga. E eu jogava. Vai e fala para mim fazer o que eu faço. Você fala qualquer coisa para a criança, irmãos. O pai, a avó, quem cuida, quem ele confia, pode falar qualquer coisa para a criança. Tem certeza, você não vai assim falar para ele, pula na escada e vai pular. Por quê? Porque ele confia na palavra. Assim. Tem certeza que se o Lucas ouvir qualquer coisa do Fábio, ou da Cristiana, ou de quem quer que seja, da família dele, ele vai fazer porque ele confia. Aleluia. A criança, ela confia cegamente no pai. Já prestou atenção nisso? Verdade. Adulto tem suas ressalvas. Sei não se vai dar certo. São medrosos. Irmãos, como é que está a sua confiança no teu Deus? Aleluia.
É preciso ser como uma criança. A gente precisa confiar no Senhor. Porque, irmãos, porque a gente sabe que o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. Será que, irmãos, no momento de perigo, no momento de ameaça, você faz como uma criança ainda? O Paulo, irmãos, ele está bagunçando, mas quando ele sabe que o chicote vai estralar para o lado dele, ele corre para o lado de quem está o oposto do que está brigando. Sabe que ele briga com ele, irmãos, ele vai correr para quem? Para mim. Por quê? E ele ainda fala assim: meu pai me protege. Afronta ainda. Meu pai me protege. Agora, quando é o contrário, ele corre para o lado da mãe. O que é isso? É sensação de segurança, proteção. Quando o problema chega na tua vida, você está correndo para onde? Tem pessoas que correm para a depressão. Tem pessoas que correm para a desistência. Tem pessoas que correm para o abandono. Mas nós precisamos correr para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, o Senhor, Ele é o autor, Ele é o consumador da minha e da tua fé. É o único que, quando nós estamos num momento de caos, Ele pode nos socorrer. Aleluia. Será que tem algo suficiente aqui nesta manhã? Ou tem pessoas que são dependentes do Senhor? Aleluia. Meu tempo já está aí, irmão. A palavra é uma palavra não demorada. Mas uma criança tem o que um adulto não tem. Está ligado a todas as outras. Sonhos. Ah, irmãos, que a gente tem de pessoas que não sonham mais. Que a gente tem de pessoas que estão acostumadas, estão, como é que eu posso dizer? Estão confortando uma vida que leva. Decepcionadas, conformadas. A principal característica da criança é o sonho, irmãos. Você olha para uma criança, ela fala: porque eu vou ser isso. Astronauta, para mim, é um sonho. Mas para ele é a realidade, irmãos. Por quê? Porque quando a gente tem sonho, a gente tem objetivos. Quando a gente tem sonhos, a gente tem focos. Quando a gente não tem sonho, irmãos, a gente não tem mais nada na nossa vida. Já perguntou, irmão, já viu uma pessoa que ela não sonha mais, como ela anda na vida dela? Ela anda cabisbaixa, ela anda sem foco, ela anda na vida quase Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas nós não podemos viver assim, irmãos. Jesus está dizendo nesta manhã: deixa um pouco a racionalidade, a frieza de lado e volte a sonhar, porque Ele pode realizar aquilo que para todos é impossível, para o teu Deus não é. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos olhar para a vida de José, irmãos. Que coisa louca foi aquele sonho. Que maluquice foi aquele sonho, irmãos. Mas na vida dele se realizou. Por quê? Porque ele estava na prisão, mas ele sabia que aquele sonho ia se cumprir. Ele estava como escravo, mas sabia que ia se cumprir. Irmão, irmã, nesta manhã, seja qual for a tormenta ou a tribulação que quer te impedir de sonhar, repreenda em nome de Jesus e volte a crer no Deus impossível. Lembra, irmãos, por meio do que Salomão conseguiu sabedoria? Foi através de um sonho. Como é que está a tua vida hoje? Como é que estão os teus sonhos hoje? Está aceitando tudo que a vida está te dando? Não estou falando para você determinar, nós não somos ninguém para determinar algo. Mas nós podemos sonhar e pedir para o papai. Jesus vai dizer: qual de vocês? E as que são Jesus faz, né? Até mesmo vocês, quando o filho de vocês pedem pão, eles não pedem, né? Alguém aqui não pede, não? Filho? Sim. Quando uma criança pega a pedra do feijão, irmão, tem mãe que ainda fica com remorso. Ai, meu Deus. Né? Ou, irmãos, a criança pede um chocolate, se não pimenta. Tem alguém que faz isso, irmãos? Não. E Jesus vai completar: quanto mais o vosso Pai que estás no céu.
Você confia no seu pai do céu? Aleluia. Vamos voltar, irmãos, a ser um pouco como criança. Douglas, eu preciso voltar a ser criança. Elane, precisa ser criança novamente. Valéria, Messias, Eliette, Iraci, Fábio, nós precisamos voltar a ser crianças. É tão lindo, irmãos, ser crianças na nossa vida. Por quê? Porque criança traz alegria. Glória a Já viu isso? Uma casa com criança é uma casa alegre, irmãos. Uma casa sem criança é uma casa que fica vazia demais. Esses dias, irmãos, o Paulo não estava em casa. Que negócio esquisito, Fábio. Nos primeiros 5 minutos a gente dá graças a Deus. Não vou mentir, nos primeiros 5 minutos a gente dá graças a Deus porque o barulho passa. Mas depois dá uma saudade. Dá um negócio, irmãos. Ele vai estudar o primeiro escolinha ano que vem, ele vai sofrer escola. Mas o que isso quer dizer, irmãos? Que um ambiente onde tem um cristão como uma criança, o mundo está caído, ele está lá, papai me cuida. O mundo está caído, irmãos, ele está lá, Jesus me tira desse meio. Sabe, irmãos, já viu um ambiente onde tem um novo convertido? Como é gostoso, irmãos? Ah, irmãos, é gostoso, um lugar onde tem um novo convertido, Douglas do céu. Por quê? Porque você vê um cara fechado, você vê outro entristecido, você vê um novo convertido, está lá, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Ah, mas sua vida está difícil, não tem problema, Jesus vai dar. Irmão, nós precisamos voltar a esse amor. Que nesta semana você volte ao primeiro amor. Que nesta semana você volte a ser criança. Como assim, pastor? Volte a ter sede em aprender. Ah, irmãos, tem gente, irmãos, eu não vou falar dessa igreja, mas tem gente que eu conheço, irmãos, que a Bíblia, a página do Salmo 91, um pedaço parece um pedaço de madeira. Por quê? Porque não sai do Salmo 91. Tem crente, irmãos, crente que a Bíblia de 5 anos está brilhosa. Olha, irmãos, a falta dela. Por quê? Porque não está aprendendo. Nós precisamos aprender. Tem crente, irmãos, tem gente que quando vem o mal, fala assim, não quero não. Meu pai mudou, não vou, não faço. Quando fala com criança, não é criança mimada, irmãos. É criança que ama o pai. Você está entendendo a palavra dessa manhã? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Precisamos voltar a ser como criança. Por quê? Porque senão não vai ser igual a Moisés. Vai ver se vai prometido e não vai entrar. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira.